A gente já falou aqui diversas vezes sobre situações de violência contra a pessoa autista, mas diversas vezes também a gente abordou a situação do bullying, a gente abordou a situação do capacitismo, a gente abordou diversas situações em que a gente está muito ressabiado, a gente vê bastante na mídia. Mas muitas vezes a gente deixa de perceber que existem outros tipos de violências contra a pessoa autista que de repente eu posso ajudar. Eu posso ajudar mudando o meu próprio comportamento em relação a como eu vejo a condição, a situação autista. Então é preciso que a gente analise inclusive o cenário do que está acontecendo pelo mundo para você perceber e você enxergar aonde está a pessoa autista nessa situação e como é que ela recebe a influência do que está ocorrendo. Vamos conversar então? Vamos lá. A gente vê diversas situações que estão acontecendo pela comunidade autista e muitas vezes a gente passa desapercebido. A gente fala muito, né, de capacitismo, que capacitismo é aquela situação onde eu acredito que uma pessoa que tem uma certa que tem uma deficiência ou tem uma limitação, ela não tem capacidade de fazer, inclusive as coisas mais simples. Por exemplo, você falar em nome de uma pessoa que consegue falar. Pergunta o que ela tem, por que você não pergunta para a pessoa? Esse termo capacitismo foi inclusive está acabando virando uma ferramenta de proteção das próprias pessoas que se sentem agredidas o tempo inteiro por essas frases, esses dizeres que muitas vezes saem das nossas bocas sem a gente perceber. Então, quando a gente assiste vários, inclusive os realities que estão acontecendo, você percebe que muito está impregnado, está enraizado na nossa condição de ser, de nossa sociedade. E aí a gente precisa rever algumas coisas para que a gente não seja um replicador dessa situação. Perguntar para a pessoa autista o que ela sente, talvez ela não tenha a resposta que lhe atenda, em virtude da lexitimia, que é a incapacidade ou a dificuldade de expressar o que tem. Muitas pessoas autistas, inclusive TDAH, têm essa condição em que de repente tem a dificuldade, mas alguma coisa, alguma informação vai chegar até você. Ou em casos em que o autismo é mais brando, não é leve, ele é mais brando na apresentação, menos comprometimentos das situações de intelecto, de fala, de comunicação e social, e ele vai de repente conseguir expressar o que sente. Mas por isso que é preciso que a gente primeiro dê preferência à pessoa autista. A comunidade autista tem uma dificuldade muito grande de aceitar algumas falas que inclusive vêm de pessoas que falam sobre o autismo, do tipo, eu estou falando pelo meu filho, eu sou embaixador do meu filho. Vocês sabem que essa frase é usada bastante. A pessoa que está falando, talvez ela não esteja olhando pela maldade, mas do outro lado existe um público que gostaria que essa frase fosse suprimida, e sim, de repente estou zelando pelos direitos do meu filho, e meu filho sabe o que ele quer. Aquilo que de repente ele tem dificuldade, eu como pai e mãe tenho o dever de ajudá-lo a discernir, mas nunca a gente tem que começar a diminuir esse comportamento de falar que eu falo para o meu filho. Há diversas situações na internet, inclusive, que alguns pais e mães ficam com o filho do lado durante não estou criticando, tá, gente? Mas a comunidade do outro lado enxerga de uma forma extremamente agressiva. Fica parecendo que seu filho é um fantoche, para a gente colocar do lado e ficar falando para ele como ele age ou deveria agir. A gente precisa rever essas situações, porque para mim talvez não seja agressivo, mas para quem está do outro lado e tem um monte de camadas, camadas. Tempo atrás, uma moça autista, a Polly, ela deixou bem claro, inclusive num podcast que a gente publicou aqui, que quanto mais camadas você tem, maior dificuldade para você se apresentar com representatividade. Então, se você é mulher, já tem certas dificuldades dentro de uma sociedade extremamente machista. Uma mulher autista, uma camada a mais de problema. Uma mulher autista negra, mais uma camada. Uma mulher autista negra que mora numa situação, uma condição de sociedade em que ela está numa favela, onde não há visibilidade, quanto mais camadas. E essa mulher de repente é mãe solteira. De repente essa mulher tem filhos, tem 2, 3 filhos e não consegue ter acesso à escola. Quanto mais camadas, maior dificuldade. Então é muito fácil numa condição de
de influência você de repente falar da sua situação, mas é impreciso que você fale que essa é a sua situação perante a sua condição, porque não, talvez não seja a verdade de grande parte. E aí entra outras situações de violência contra a pessoa autista. Recentemente saiu uma publicação em que supostamente um jovem autista estava planejando um atentado em Portugal. A gente tem uma colega que mora em Portugal e ela é autista. Ela mostrou totalmente revoltada com o direcionamento da situação para que condenasse a pessoa por causa, não a pessoa condenasse o autismo. O culpado foi o autismo, o autista que é violento. Falei assim, vocês têm ideia qual a quantidade de acidentes ou ocorrências que acontece com pessoas autistas por conta de violência? Então a gente não sabe, mas de repente o que esse menino passou ninguém quis saber. Mas a condição autista passou a ser complicada, passou a ser a referência, o problema do que tinha acontecido. Esse é um tipo de violência. Acreditar ao autismo tudo que acontece. Não quero a criança na escola porque ela é autista, ela vai ser violenta com as outras crianças. Quem que contou isso? Então, uma criança descompensada, ela sem medicamento, ela em distúrbio sensorial, ela em tempestade sensorial, realmente ela pode fazer, de repente, ela se descontrolar. Mas poucas vezes a gente percebe a criança sendo violenta com uma outra. Então, acredita-se ao autismo muitas coisas que podem ser muito vistas, inclusive em crianças que moram em condomínios luxuosos. Então a gente precisa entender e parar de colocar culpa nas situações do autismo, coisas que talvez não seja por causa do autismo. O autismo sim pode potencializar situações que acontecem na pessoa autista, mas de repente não é o que mais acontece. A gente sabe que existem pessoas autistas que estão em condição de suporte nível 3, onde era antigamente chamado severo, em que os medicamentos são muito necessários para poder controlar o humor e a agitação provocada pelo excesso de informações que ela tenta filtrar e não consegue. Então, mas essas crianças dificilmente vocês vão ver nas escolas, porque a tendência da criança, do jovem que está em nível de suporte, ela tem ensino individualizado ou ensino especial. E aí precisa você entender a diferença de inclusão e escola inclusiva e educação especial. Então professores precisam compreender que de repente a tendência, a prevalência é que deixe a criança autista na escola. O professor não pode ser um segregador do conteúdo, mas muitas vezes a gente tem que fazer meia-culpa porque não necessariamente às vezes é culpa do professor. Às vezes o professor quer ajudar seu filho, mas você não ajuda. Você chega lá parecendo que o professor precisa saber todas as ferramentas para entender tudo o que seu filho faz 24 horas. Quem tem que fornecer essas ferramentas, eu acho que somos nós. E aí outra coisa, as escolas não querem nossos filhos. Gente, é difícil falar isso, mas as escolas não querem nossos filhos. Não quer a pessoa autista, não quer explicar para o pai, para a mãe, que aquela criança precisa às vezes de um direcionamento, uma prova diferenciada, uma condição diferenciada, porque pais e mães muitas vezes de crianças normotípicas acham que seus filhos estão sendo depreteridos em relação a uma criança que tem uma necessidade especial, porque a nossa sociedade, que lá atrás eu falei que é machista, que pressiona a mulher negra, essa mesma sociedade acha o tempo inteiro que os meus filhos estão sendo depreteridos em relação a outros. A gente precisa desconstruir. Então essa sociedade hoje, ela precisa ser desconstruída porque nós construímos ela assim. Então quando a pessoa autista vai para a tela e começa a destilar toda uma raiva em cima de pessoas normotípicas, muitas vezes a gente tem a mania de falar assim, gente, não faça isso, você está sendo agressivo. Mas talvez você não saiba quantas camadas ela já está por cima dela, escutando de repente pessoas, inclusive profissionais da área da saúde, determinando que deve fazer intervenções na vida dela. Então aqui no canal várias vezes a gente já falou, que tal nós fazemos um planejamento e não de repente trabalhar essa atuação, é muito forte dizer isso, intervenções, vamos planejar as intervenções sobre o seu filho, intervenções, que tal novas orientações, que tal outros termos que pudéssemos usar. Esse tipo de violência não vai para os anais. Esse tipo de violência não é contada por aí, mas esse tipo de violência é uma violência estrutural e está na sociedade.
A gente nunca deixou de denunciar isso. Muitas vezes a gente ganha dislikes por causa dessa situação, mas essa violência também acontece em casa, quando de repente, fora das câmeras, fora da vida, a gente de repente tem um comportamento totalmente diferente com os nossos filhos. Enquanto a gente de repente tem babás, tem pessoas para tomar conta dos nossos filhos, CADs, e o outro que está lá que você está mandando um textão, não tem nada disso. A gente precisa trazer o autismo mais próximo da realidade de todo mundo. Como existe muito mais autistas nível 1, então vamos conversar bastante, mas não podemos deixar de falar daqueles que estão em nível de suporte. A gente precisa avançar. E aí fica a minha crítica, aonde estão as AMAs? Cadê as associações? Porque muitas delas, para sobreviver, estão abraçadas a políticos. Estão abraçadas a políticos que querem simplesmente o voto do seu pai e da mãe. Então a gente precisa rever nossos conceitos. Aonde eu estou? Que construção eu quero? A gente precisa avançar para que a gente possa, que nosso filho tenha respeito. A gente exija que ele esteja na escola, que ele possa ter os melhores canais de educação, de saúde, assim por diante. É preciso que eu também reveja a minha postura contra outros tipos de violência. Gente, é uma luta árdua. Tem muita coisa por fazer.